É bacana falar sobre isso, né? Que É as pessoas profundo, né? vai clarificando para a pessoa, de repente, ela tá passando por um momento, mas não é sobre esse momento, é sobre uma história. Qual é o impacto da ausência de liderança masculina dentro da família? Porque assim, imagina que você tá com. Que tem esse homem, ele já tá fragilizado. Como que ele vai performar como um líder? Tem, assim, ser homem, acho que não deve ser muito fácil. Porque tem um conjunto de coisas que você tem que performar Uhum. como pessoa, aí depois família, trabalho. Então, qual que é o impacto desse homem não tomar um papel de líder dentro da sua casa? Ó, eu vou abrir aqui 1 Coríntios, para que você veja. Eu vou te explicar na prática, tá? 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, diz assim, ó. É bem legal isso aqui. Agora, quanto às perguntas que vocês me fazem em suas cartas, eu digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter para si sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. As esposas não têm autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a sua esposa. Não privem um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem de abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de que se dediquem de modo mais pleno à oração ou outros afazeres do reino. Depois disso, unem-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Legal falar sobre isso. Porque eu vou só virar para esse termo de relacionamento, porque muitos homens eles deixam de ser líderes e deixam essa responsabilidade para sua esposa. Você viu o texto que eu li? Ele fala sobre o domínio do corpo. O domínio do meu corpo é meu, mas o meu corpo é para você. Uhum. O seu corpo é domínio seu, mas é para mim. Eu tenho que cuidar de você como se eu cuidasse de mim mesmo. Esse é o princípio da liderança. Quando eu deixo de agir como um líder na minha casa, isso tudo vai começar do casamento. Eu deixei de ser líder da minha esposa. Por isso que você vê muitas mulheres machucadas, muitas mulheres abandonadas de si mesma. E quando eu leio esse texto, eu leio com um olhar de amor. E eu não estou falando aqui, lendo esse texto com um olhar de sexualidade, embora ele traz essa linha. Sim. Mas eu estou olhando esse texto como o quê? Uma só carne. Eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que zelar pelo que Deus me deu como patrimônio principal, certo? Para que eu demonstre a liderança. Porque Deus aqui, ele me deu, já é meu, já está em mim como homem, esse princípio de liderança. Liderar sobre os meus filhos, sobre a finança. Só que ele também me deu uma adjuntora. E essa adjuntora eu tenho que zelar por ela, porque no conselho no meio de multidões há o conselho bom, né? É mais ou menos isso. Então, se eu peço um conselho para minha esposa, como eu cuido dela, cuido do emocional dela, cuido do corpo dela, cuido da vida dela, ela vai me trazer conselhos bons porque ela está preparada para isso. Então, é legal você falar isso, porque eu estava ouvindo um pastor bem renomado e ele estava falando exatamente isso, que quando você cuida da sua esposa, você tem um benefício. E você falou uma coisa muito legal que eu ainda não tinha ouvido, apesar de ouvir muita gente estudar bastante. Você falou, eu tenho que liderar, eu tenho que ser líder no meu casamento. E somos só um. Então, você está me liderando como você se liderasse. Sim. Quantas vezes eu olho para você e você pode me desmentir aqui, eu não tenho problema nenhum. Você pode me corrigir. Quantas vezes eu falo para você, olha, ô Maria, que eu chamo de Maria, né? Ó Maria,
Pensa desse jeito. Faz desse jeito. Olha, não faz assim não. Porque pode gerar uma confusão sem querer. Quantas vezes eu não falo isso? Muitas. Porque essa é a forma com que eu faço. Eu penso no que eu vou falar. Diplomático, puro. Por quê? Para que as coisas se resolvam, as pessoas entendam o que eu tô falando e não geram confusão. Então, eu lidero sim você. Como Mas se o fosse eu. bacana. Então, é isso que eu ainda não tinha parado pra pensar. Você me lidera porque somos uma só carne. Então, lógico que você tá pensando em mim, Sim. que eu seja uma pessoa melhor. Mas você tá me levando pra um caminho que você acredita que é tão bom quanto bom pra você também. Uhum. Então, é como fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você só pode querer o bem de alguém quando você se ama. Exatamente. Então, isso seria muito forte para um casal. Porque se um homem não cuida da sua esposa, se um homem não olha para ela, se ele não tem esse olhar clínico de vou liderar ela como eu estou me liderando, Uhum. então ele não está expressando. Porque amor não é sentimento, é uma decisão. Sim. Amor são comportamentos, Sim. certo? Então, quando ele se importa com isso, com ela, é porque ele está amando ela como ele ama a Deus e a si mesmo. Então, isso é muito forte. Olha, tem um livro, né? É as 5 linguagens do amor. Pro casal é bacana, porque a linguagem de amor dela não é a minha. A sua linguagem de amor não é a mesma do seu cônjuge. E às vezes vem conflitos, eu vi um conflito recentemente, você viu também, que a linguagem de amor provavelmente da esposa é o contato, é o toque, é estar perto, é se sentir pertencente, é o marido estar falando toda hora ali. E a linguagem do amor dele às vezes não é essa. É dar um presente, é falar de vez em quando, é Mas perguntar se está bem. Mas faz sentido, por exemplo, ele entender a linguagem do amor dela e oferecer isso pra ela, mesmo que não seja a linguagem dele, porque é ele que vai receber, no caso. Mas também é interessante para ela entender a linguagem de amor dele e ser recíproca. Então tem que ter um equilíbrio. Ou seja, se eu sou líder e eu tenho uma adjuntora, né, falando de casamento, para começar a entrar em família, que a família começa a partir de um casamento. Então eu pensar na minha adjuntora e a minha adjuntora pensar em mim, você entende que é um equilíbrio? Não é tudo que eu quero que eu vou fazer, mas também não é tudo que ela quer que ela vai fazer. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, e isso é amor. É você se despir das suas vontades, muitas das vezes, para que a outra pessoa se sinta confortável dentro Porque Jesus daquele fez isso, âmbito. né? Ele se negou a si Exatamente. mesmo pra que a gente tivesse salvação. E nós somos considerados a noiva de Cristo. É Sobre forte isso. isso daí. Se você parar para olhar, Cristo, ele cuida de você, cuida de mim, como se fosse parte dele, porque fala, né, o corpo de Cristo. Nós somos parte dele, né? Nós somos parte dele. Nós temos o Espírito Santo em nós. Então, trazendo para um lado espiritual, é muito mais profundo. E não dá para mim me aprofundar tanto aqui, porque é curto tempo. Sim. Entendeu? Então, começando do casamento, liderança é liderar a sua esposa te auxiliar nessa liderança. Aí vem o cuidado e a liderança com os filhos. E aí vem a questão da sua pergunta. Qual é o Quando impacto de não ter liderança dentro de... e o impacto gera nos filhos. Qual é a sua próxima geração? Como que a sua próxima geração vai cuidar da família deles? Então, a ausência de liderança, porque o cara ele não aguenta a pressãozinha de um casamento, ele não aguenta a pressãozinha de querer educar um filho, uma filha. Por que você tá colocando no pejorativo? Porque pra Ah, você já se virou um treino? cara, isso pra Porque mim. para muitos homens isso é muito pesado. Não, cara, isso pra mim se tornou normal. É normal. É normal eu ter que pegar o. Você, como homem, como militar e como mentor e líder, você recebe essas demandas. Então, isso pro homem é realmente muito pesado. Às vezes ele se perde no caminho, às vezes ele desiste de tudo. Ó, perguntaram pra mim esses dias, cara, como que é ser casado com a Eugênia? Porque ela é terapeuta, é comportamento humano e tal, ela vai ficar te lendo. E, meu, eu falei pro cara, eu falei, cara, é desafiador. Porque eu, por mais que eu seja fleumático, eu sou líder. E é difícil você receber um feedback e filtrar, falar, opa, feedback da minha esposa é negativo, é positivo. Não, é positivo, porque ela nunca vai querer meu mal. Então tem caras que eles não aguentam isso, essa pressão, feedback da esposa, que só tá querendo impulsionar ele a crescer. Ela tá dando porrada nele
Mas não é uma porrada de arrogância ou de irritabilidade, é uma porrada de amor pra que ele, poxa, tome o posicionamento dele. A pressão no caráter do marido A pressão no caráter do pra marido. ser forjado. Porque a mulher tá vendo que é aí que o casamento vai pra frente, é aí que eles vão conseguir educar os filhos juntos. E aconteceu comigo e com você. Iago, e quando esse homem não enxerga que não é sobre uma crítica, é porque Uhum, se ela está insistindo nisso, é porque ela vê muito potencial nele. Por que, que o homem ele não consegue definir, por exemplo, isso aqui não é sobre uma crítica, é porque ela uhum, realmente me vê com muito potencial. sim, Tem uma frase que fala assim: quando a mulher ainda insiste, é porque ela ainda acredita. Se preocupe quando ela para de insistir. sim. Aí eu vou furtar o trabalho dela, o servir dela. Aí a gente tem que fazer uma análise para entender se isso daí é uma ferida emocional, se é o temperamento, aonde que se encaixa isso daí, aonde tem um bloqueio, Hum, porque eu acredito que o homem ele amadurece conforme a idade. mas idade de experiências ou só idade? Idade de experiência. De experiência. Porque idade por idade não define nada. Eu conheço caras de 50, 60 anos que são imaturos. São meninos de 20 anos. Com 50, 60 anos. São meninos que se comportam com 20 anos. E aí é uma idade perigosa. 50 anos, 40 e poucos anos. É perigoso. Porque é um cara que ele tá indo pra aposentadoria e ele tá se achando meninão. Não, agora eu vou pra praia, agora eu vou isso, eu vou aquilo. É perigoso, tem que tomar muito cuidado. Então, quando há um conflito de um homem que ele não aguenta pressão, quando há um conflito de um homem que ele não sabe conduzir a família, tem que fazer uma análise para saber o que está bloqueando ele disso, da responsabilidade de liderar. Porque se ele namorou, é para casar. Se ele casou, é para ter uma família, para ter uma esposa, para cuidar dela, cuidar dos filhos e educar a próxima geração. É o ciclo da Porque vida. muitos homens levam pro lado pessoal quando a esposa tá falando, tá direcionando. Eles levam pro lado pessoal, por isso eles não conseguem. Eles levam pro lado pessoal e não absorvem. Ficam Sim. bravos, não absorvem, às vezes tem alguns desequilíbrios, enfim. Tá. Ó, aí a gente entra um pouco na neuro. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Nós, homens, e eu falo com propriedade, demoramos um pouco para absorver as informações e as emoções. Então a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói. Mas a gente entende também que a mulher, né? A gente sempre tá no debate, eu e a Iago, a gente gosta bastante disso, até pra gente entrar numa linha de raciocínio legal, até quando a gente tá sozinha. Sim, Que também a mulher que edifica, ela precisa de uma base sólida. ela precisa de uma base Porque se sólida. você edifica numa base ruim, a casa vai cair, certo? Exatamente. A casa vai cair literalmente. Literalmente. E aí é o que eu tô falando para você. Tem que entender o que ponto que esse cara tá. Que ponto que essa mulher tá. Que fase, né? Eu vou falar o ponto, Uhum, porque é igual um motor. Se o motor sai do ponto, o carro simplesmente vai falhar. uhum. Entende? O carro da vida vai falhar. Então tem que entender qual ponto que os dois estão para entender como adequar isso daí, ajustar isso daí, tá? Se o cara ele não está pronto, mas ele assumir essa responsabilidade, ele é só um menino. Eu acredito que todo homem, quando vai casar, ele tem que fazer um curso de noivos. Uhum. A mulher tem que fazer um curso de noivos. Eles têm que dar a mão e falar: vamos aprender o que é casamento. Ah, mas eu já fui casado. Top. Vamos aprender o que é um casamento? Se você já foi casado ou casada e divorciou por, sei lá, pelo motivo, vamos aprender juntos para a gente construir uma família. Então você cria uma maturidade no homem, cria uma maturidade na mulher para educar os filhos. Então a falta dessa liderança, dessa gestão de liderança, é a falta de posicionamento. E eu não tô falando que o cara ou a mulher é ruim, eu tô falando que falta um pouco de instrução. Qual é o preço que o homem paga quando ele negocia seus princípios? Não só não tô falando só do casamento. Tô falando no geral. Uhum, Negociou princípios e valores. Porque a gente tá falando aqui de pressão e caráter. Dava até pra gente fazer um segundo com você. sim. Porque é um tema amplo e profundo. Negociou caráter. Qual é o preço que se paga? Davi pagou um preço grande, porque ele negociou caráter. Isso eu falei no último podcast. E esse fim de semana a gente ouviu a mesma coisa. Mesma coisa que eu falei sobre Davi e Betseba. A gente ouviu a mesma coisa que eu falei no último podcast. Ele negociou. Negociou o caráter, negociou o princípio, negociou. Negociou, o filho, um dos filhos estuprou a irmã, o outro matou o irmão.
Ele matou um dos comandantes lá Teve bastante consequências, né? porque ele queria a mulher dele, e a partir disso daí, a geração dele foi de mal a pior. Então, quando você negocia princípios, valores e a sua integridade, quem sofre muitas vezes não é você, é a sua próxima geração. Por quê? Vai estar ali, está vivo, né? É os pequenos demônios que você alimenta. As pequenas causas que você alimenta, porque um pecado, ele não é de uma vez. O erro, ele não é de uma vez, é construído. Como você está construindo? Você está se abstendo da sua responsabilidade de liderança e passando essa responsabilidade para outra pessoa. E aí nessa quebra, né, nesse deixar de cumprir a sua responsabilidade, você está abrindo espaço para o erro. Foi assim que Então, aconteceu com ele. então tudo é questão de aonde é que eu estou me direcionando e assim, essa falta de responsabilidade pode ocasionar vários fatores. Então, quando você se exime de estar disponível para uma pressão no seu caráter, para ter altas responsabilidades, você só vai de ladeira abaixo. Nós não somos 100%. Nós, seres humanos, aprendemos todos os dias. Nós, como homens, aprendemos sempre. Tá? Porque todos os dias nós erramos e temos que nos perdoar e nos livrar dessa culpa, desse erro, desse peso. Então não podemos abrir mão do que nos foi confiado, da nossa responsabilidade. Quando fazemos isso, a próxima geração ela padece. Tempos fortes geram homens fracos. Tempos fortes geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E é um ciclo que não se fecha. Se nós não tomarmos a posição que nos foi dada de liderança, a próxima geração ela vai padecer. Sim. Porque vai ser pessoas fracas em tempos fracos. Desastre total. Aí acontece o que está acontecendo muitas vezes aí fora. E filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de uma pessoa íntegra não é íntegro. Isso tem que ser construído. Caráter, ele se forma e se forja. Na pressão. Na pressão. O que eu faço com o Oliver? Pressão. Com pressão. Todo dia tem um checklist lá que a Maria criou. Ó, ele falta nisso, ele erra nisso, nisso. Todo dia eu chego do serviço, ele vem correndo, benção, Senhor meu pai, fica em sentido falar comigo. Deus abençoe Porque meu você filho, você está tá bem? forjando um homem, Tô né? forjando um homem. E eu não trago o militarismo para minha casa, mas ele entende no meu posicionamento que ele me deve respeito. Sim. Porque eu sou o homem da vida dele. Eu sou o único homem que vai treinar e amar ele ao mesmo tempo. Abaixo, dou um abraço, dou um beijo. Vamos lá, vamos passar. Vai lá. Sua mochila, seus lápis, conta aí. Estojo, como é que tá? Suas coisas tá arrumadas, tá alinhada? Sua necessaire do banho. Vai lá na sua cama. Como é que tá a sua roupa? E eu vou olhar pra ele falar e Então, falar, pô, meu pai é embaçado. essa é bacana até falar isso, porque às vezes, de repente, nesse alinhamento até dói às vezes. Mas é necessário entender que esse caráter sendo forjado hoje, Sim, amanhã você não vai ter tantos problemas com isso, porque já está implantado. E ele também não vai ter problemas de depressão, porque para ele já se tornou uma coisa assim, tá tudo bem, tá eu tudo vou bem. seguir, Sim. né? Então, Iago, obrigado por hoje. Eu tenho certeza que muitos homens vão ouvir essa mensagem e vai abrir a mentalidade. Eles vão começar a pensar diferente. Uhum. Então, eu quero te agradecer por estar aqui em mais um podcast com a gente. E qual a mensagem que você deixa rápida para um homem que hoje está sob pressão e não está conseguindo lidar com isso? Assista esse episódio junto com a sua esposa. E você, esposa, assista esse episódio junto com o seu marido. É transformador você ver que dá pra alinhar, que tem uma saída. Nem tudo é perdido. A única coisa que não tem jeito é a morte. E eu vou falar e eu falo com propriedade porque eu vejo isso todos os dias. Tudo tem uma saída. A depressão tem uma saída, a ansiedade tem uma saída. Você estar perdido no caminho tem uma saída. Há um caminho dos tijolos amarelos para você seguir. Não é para floresta escura. Entende? Eu tô fazendo menção a um filme para que eu consiga conjecturar isso daí. Então, há uma saída para tudo. Gente, não se entreguem a coisas que não são suas. O que você precisa, o que eu preciso, o que você que está acompanhando precisa,
já está dentro de você, já está no seu coração. Desaflore isso daí, abra o coração, né? Aflore o que está em você, porque tudo tem uma saída. Nada é perdido. A liderança está dentro de você. A gestão do seu tempo, da sua família, do seu casamento está dentro de você, homem ou mulher. Você só precisa colocar em prática. Então, muito obrigado por ter nos assistido até agora. Continue conosco, coloque comentários, coloque temas, mande para uma pessoa que faz sentido. Ah, eu acredito que também fulano e fulano deveria ouvir essa mensagem. Mande para essa pessoa como um presente que, de repente, quando ela assistir, algo vai acontecer na vida dela. Então, muito obrigado. Deus abençoe a sua muito vida. cedo. Obrigado. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto, tá?